Recentemente foi descoberto que os escritos de Joseph Waggoner e Alonso Trevor Jones são como uma mina de ouro abandonada, uma mina de verdades e boas notícias. Quase em cada página da Bíblia viam uma boa notícia. De tudo isso resulta algo comovente que faz o coração vibrar para sempre. É fácil ser salvo e difícil estar perdido se compreendermos até que ponto a boa notícia é boa. É com imenso prazer que apresentamos estas deliciosas porções diárias de boas notícias que possam trazer a todos vocês tanto prazer em ouvi-las quanto a nós reuni-las e levá-las aos vossos ouvidos. Como não desanimar apesar da carne? Escreve o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 3. Porque o que era impossível para a lei, porquanto era fraca pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. O Senhor Jesus tomou a mesma carne e o mesmo sangue, a mesma natureza humana que a nossa. Uma carne exatamente semelhante à nossa carne de pecado. E por causa do pecado e pelo poder do Espírito de Deus, atuando através do pensamento divino que estava nele, Deus condenou o pecado na carne, tal como lemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 3. É aí que está a nossa libertação. É aí que está a nossa vitória. Tal como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2 e versículo 5. Haja em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. E no livro do profeta Ezequiel, e no capítulo 36, versículo 26, podemos ler: E eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Não desanimeis por causa do caráter pecador de vossa carne. Somente à luz do Espírito de Deus e pelo discernimento próprio do pensamento de Jesus é que podemos ver tanto pecado em nossa carne. E quanto mais pecado vemos em nossa carne, tanto mais temos o Espírito de Deus. É uma prova infalível. Portanto, quando vemos o pecado abundar em nós, demos graças a Deus por termos tanto do Espírito de Deus que nos permite constatar tanto pecado. E além disso, estamos seguros de que quando o pecado abunda, a graça superabunda, para que, assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e versículos 20 a 21. Portanto, conhecendo a lei, estamos unidos pelo casamento com o pecado. Esse pecado reside em nossa carne, já que os que estão casados são uma só carne, mas o pecado leva em si a morte, como lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 56, e o aguilhão da morte é o pecado. Que condição terrível! O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 1, diz: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele aceitou a maldição da lei para que a bênção beneficie a todos. Tal como lemos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 e versículos 13 e 14. Enquanto estivermos nele, nada pode vir a nós sem passar primeiro por ele, e nele todas as maldições se transformam em bênçãos, e o pecado é substituído pela justiça.